Olá, graça e paz. Que nessa noite nós estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos sobre a palavra de Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas. É muito bom estarmos aqui novamente, encerrando o mês de março, falando na Upgrade sobre os desafios que nós iremos ter em 2021, os nossos projetos de vida para o 2021. E eu quero pedir para que você que está aí online na sua casa, você possa compartilhar com mais pessoas a live desse culto, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e que possam ser abençoadas por essa palavra. E eu quero te convidar também a se unir em fé comigo e a orarmos nessa noite, para que a bênção do Senhor e a sabedoria do Deus Todo-Poderoso possa estar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, porque sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado, Deus, porque nessa noite nós estamos encerrando um ciclo do tempo de recomeço, Pai, que o Senhor nos direcionou para esse ano de 2021. E nessa Upgrade, Deus, sobre projetos de vida, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu direção para muitas áreas das nossas vidas. O Senhor falou conosco de muitas formas, de muitas maneiras. O Senhor usou cada pastor, cada pastora, para falar com os teus filhos, com a tua igreja, Pai, com as nossas vidas. E nós queremos pedir que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Que o Senhor possa nos fortalecer em fé nessa noite, para que a nossa vida possa estar, Senhor, sempre na tua dependência. Nós estamos orando, Pai, clamando ao Senhor pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo o mal, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a batalharmos pela nossa fé, que nós possamos realmente estarmos alicerçados na Tua Palavra, Deus, dependentes do Teu Espírito Santo, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz e à Tua direção para esses dias. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos dê bom senso, que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor, Pai, possa nos usar para o louvor da Tua glória. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa estar tocando em cada família que está aqui comigo nessa noite, reunidas online, e cada pessoa e cada casa, Pai, que está conosco nesse tempo, que o Senhor possa vir trazendo o Teu milagre, a Tua provisão, a Tua cura, a Tua restauração, a Tua presença, Pai, possa estar sobre nós nessa noite, que o Senhor, Pai, possa falar conosco e nos ensinar. Nós pedimos que o Senhor, Pai, possa nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nessa última Upgrade sobre projetos de vida, eu quero falar mais um pouquinho sobre a importância de batalharmos pela nossa fé. Por que eu quero fechar esse tempo falando de novo de fé? Porque há vários tempos, domingos atrás, os apóstolos ministraram sobre fé, a importância de nós permanecermos e usarmos a fé que o Senhor tem para as nossas vidas através da palavra, através de declarar a palavra, de viver por fé, de acreditar nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero fechar esse tempo falando desse tema mais um pouquinho, porque eu creio que esses dias que nós estamos passando são dias de guerras, são dias de lutas, são dias de dificuldades que nós temos enfrentado, e nós precisamos ter convicção de quem é Jesus nas nossas vidas, o que é a fé que o Senhor tem para nós através da palavra e o que nós podemos fazer para testemunhar essa fé ao mundo. Porque quando nós olhamos ao nosso redor, à nossa volta, abrindo as redes sociais, nós vemos que muitos cristãos, eles perderam a essência da fé. Eles pararam de lutar com as armas espirituais e estão lutando, às vezes, na força do seu próprio braço. Eles querem resolver as coisas da sua própria maneira, colocam a fé em lugar errado, colocam a fé em pessoas erradas, pessoas que até têm autoridade, que até têm poder, mas nós como igreja não podemos abrir mão de depositar a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus. Esse é o nosso papel.
Ele está conosco no meio dessa batalha, no meio dessa luta. E a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança não pode estar no que os homens podem fazer por nós, mas naquilo que o Senhor pode já estar fazendo pela sua igreja, pela sua noiva que somos nós. Então nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas, confiar que o Espírito Santo tem nos dado a direção, e nós precisamos depender do Senhor em tudo que nós formos fazer. Nós precisamos realmente falar: Senhor, eu quero testemunhar uma vida diferenciada nessa terra, uma vida que honra ao Senhor, que honra a fé na Tua palavra e que deposita toda a confiança naquilo que o Senhor diz para a minha vida, porque a palavra de Deus é uma carta de amor escrita por Ele, para nós que somos a sua noiva, a sua igreja. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando Paulo já estava realmente se despedindo da sua carreira, ele sabia que os seus dias já estavam assim se cumprindo na terra, e ele deixa um versículo que fala muito ao nosso coração. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por que será que Paulo combateu um bom combate e completou a carreira? O segredo está no final, porque ele guardou a fé, ou ele batalhou pela fé, ele acreditou naquilo que o Senhor Jesus disse a ele. Se você não conhece a história de Paulo, rapidamente eu quero resumi-la para você. Ele perseguia os apóstolos no começo da igreja, ele perseguia e matava as pessoas, e um belo dia Deus teve um encontro com ele, ele ficou cego, e precisou ser ministrado, para que a sua visão voltasse, e para que ele também fosse usado como um instrumento de honra para levar a palavra do Senhor. E não pense que a vida de Paulo foi uma vida fácil, melhor, vamos dizer assim, depois que ele aceitou Jesus do que antes, porque não foi. Porque assim como ele decidiu a viver à luz da palavra de Deus, a seguir a Cristo, ele sofreu em muitas perseguições, calúnias, naufrágios, passou fome, nudez, frio, muitas coisas Paulo enfrentou, mas ele continuou firme, batalhando até o final, na certeza que ele iria receber do Senhor uma coroa de justiça, e não só ele, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero que você pare e pense: você tem amado a vinda do Senhor Jesus? Porque o que eu tenho visto muitas vezes é uma igreja desapercebida, que está mais preocupado só com o que está acontecendo no momento, do que aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e falar conosco, e para onde o Senhor quer nos levar quando terminar essa pandemia. Porque o Senhor permitiu tudo isso estar acontecendo conosco, assim como o Senhor permitiu muitas lutas acontecerem na vida de Paulo, quando ele pregava a palavra. E eu quero que você realmente tire os seus olhos simplesmente de uma pandemia, mas coloque os seus olhos em quem é o verdadeiro inimigo da igreja. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Por isso nós temos que guerrear com as armas espirituais, para anular os sofismas e os enganos na nossa mente, que Satanás tem tentado colocar sobre a igreja de Cristo Jesus. Nós temos que olhar e reconhecer quem são os nossos inimigos. Quem são os inimigos da igreja? O primeiro inimigo é Satanás, é também a nossa carne, é também o pecado. Tudo isso são inimigos que nós temos que guerrear, para que a nossa fé não seja diminuída, e nós possamos realmente falar: eu estou com o Senhor, eu tenho certeza daquilo que Ele tem para a minha vida. E o Senhor tem nos dado armas espirituais para isso, fora toda a armadura que nós já cansamos de ensinar, vamos dizer assim, aqui na igreja. Nós precisamos usar a palavra de Deus, as promessas que o Senhor tem para nós aqui como igreja, e usarmos também a oração, porque muitas vezes as pessoas esquecem de buscar ao Senhor em oração. Muitas vezes as pessoas estão esperando em uma vacina somente, ou em medicações, mas esquecem de se colocar na brecha, em favor daquelas pessoas que estão lutando entre a vida e a morte. E eu e você, igreja, somos chamados para tomarmos posição nessa noite, para exercermos a nossa fé. Muitas vezes nós temos que usar a nossa fé como arma de defesa, mas muitas vezes nós temos que usar a nossa fé
como arma de ataque contra as ciladas do inimigo, contra aquilo que o inimigo tem colocado contra as nossas vidas. Nós precisamos usar a autoridade que o Senhor Jesus nos concedeu como igreja, porque Ele diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. E nós temos que realmente andar por esse prumo, andar por essa direção, guardando o nosso coração dos dias que temos vivido, guardando o nosso coração de todo o mal, e sempre estando na presença de Deus. Nós sabemos que Paulo, como eu disse, passou por muitos açoites, apedrejamentos, perigos diversos, vigílias, fome, sede, nudez. Mas ele declarou em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, e no versículo 13, assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Pense, olha a situação que Paulo passava, tudo aquilo que eu já coloquei para você, e ele chegou a declarar que de todo lado ele sofria pressão, de todo lado ele via o desespero tentando tomar conta, mas ele não desanimava. E o que nós temos visto, minha gente, nos dias de hoje, não são pessoas perplexas, desesperadas, desanimadas, angustiadas, se sentindo fracas, mas ele dá aqui uma receita no final: crie, por isso falei. E ele fala que com esse mesmo espírito de fé também cremos e por isso falamos. Então ele coloca aqui que a fé é um espírito, e nós precisamos ter esse espírito de fé para que a gente possa olhar para a palavra de Deus, para as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós possamos declarar essas promessas, e não declarar o caos, não declarar a crise, a fome, a dificuldade, mas declararmos o que Deus tem para nós, aquilo que Ele deseja fazer sobre as nossas vidas e através da igreja na terra. Em 2 Coríntios, capítulo 12, do 9 ao 10, Deus fala com Paulo e fala: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de quem? De Paulo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é porque sou forte. Eu sei que existem muitas pessoas que nesses dias estão desanimadas, porque falam: puxa, pastora, mas já faz um ano que essa pandemia começou, e parece que agora que o negócio piorou, em vez de melhorar, eu estou vendo que isso está piorando. Queridos, Deus não perdeu o controle de nada, Ele está com tudo nas suas mãos, e nós precisamos entender que o Senhor muitas vezes usa as situações difíceis para tratar conosco, para que a gente possa batalhar pela nossa fé, e nós precisamos realmente colocar em ação, através da unção que o Senhor tem sobre as nossas vidas, a unção da revelação da palavra que Ele coloca sobre nós, para que nós possamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Nós não podemos ignorar a voz do Espírito Santo que está tentando falar com a igreja, a voz do Espírito Santo que está muitas vezes falando de uma forma e nós queremos fazer ao contrário, porque a palavra diz que o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar todas as coisas, a guardar todas as coisas, Ele vai falar conosco em todas as circunstâncias. Nós precisamos aprender a estar sintonizados com o Espírito Santo. Em Judas, no capítulo 1, versículo 3, fala: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Por que nós temos que batalhar pela nossa fé? Por que Judas dá essa instrução aqui há tantos anos atrás?
porque os dias são difíceis, os dias são maus, e nós precisamos ter a certeza que o Senhor está conosco no meio da fornalha, no meio da batalha. Quando os leões se levantam contra as nossas vidas, Ele fecha a boca do leão. Então nós precisamos entender que o Senhor em todo o tempo está conosco, e Ele não nos abandonou, nem nos deixou sozinhos nesse tempo de pandemia. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa família, Ele tem estado sempre conosco. Então entenda que cada batalha que eu passo, cada luta que eu enfrento, qual é o propósito de Deus? Eu quero colocar alguns propósitos de Deus aqui no meio da batalha. E o primeiro propósito que eu quero colocar é que nós precisamos sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Em 2 Coríntios 3,18 fala: e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. Nós sabemos que essa palavra aqui, transformados, muitas vezes já fomos ensinados sobre isso, quer dizer metanoia, quer dizer realmente uma mudança conforme, uma mudança de mente e uma mudança também de corpo, metamorfose, como a lagarta que passa a ser uma borboleta. Nós temos que entender que o Senhor deseja, quando estamos batalhando pela nossa fé, usar isso para que a gente seja moldado à forma que é Cristo, para que a gente seja parecido com a forma que é Cristo. E eu fico pensando nesses dias, você tem refletido a Cristo através das suas redes sociais? Através do seu WhatsApp, através do seu Facebook, do seu Instagram? Você tem refletido a Cristo? Porque eu muitas vezes fico desanimada. Eu tenho um ensino que eu guardo comigo: não julgueis para não ser julgados. E eu vejo que nesses dias, tantos irmãos e irmãs têm se levantado como juiz, para ficar julgando qualquer tipo de pessoa que coloque alguma coisa em uma rede social. E eles são juízes, assim, que não têm um bom coração, porque desejam o mal, xingam, falam palavras ofensivas, e às vezes eu observo e eu fico muito triste com isso, porque eu falo: Deus, o que essas pessoas têm? O que elas estão refletindo de Jesus nessa terra? Ah, mas teve um dia, pastora, que Jesus chegou no templo e mandou todo mundo embora. Realmente teve um dia que Jesus fez isso. Mas quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Ele encontra Nicodemos no meio da noite e fala do amor para ele. Ele encontra uma mulher samaritana no meio do dia e fala do seu amor por ela, apesar de também confrontar o pecado daquela mulher. Ele não passou a mão no pecado dela. Ele mostrou para ela onde estava o erro, o que ela estava fazendo de errado. Mas Ele mostrou o amor, porque Ele fala: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu lhe daria águas vivas. Então eu olho para as redes, eu olho pelo comportamento das pessoas, e eu vejo que as pessoas são rápidas em julgar, em decretar coisas, em falar: olha, se perdeu o emprego porque não era fiel. Se isso está acontecendo, se você ficou enferma é porque você não tinha fé. E eu fico abismada em ver essas colocações, porque quando a gente está passando por um problema, o que a gente menos precisa é gente para acusar, apontar o dedo para as nossas vidas. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, o que mais nós precisamos é pessoas que nos amem, que nos compreendam e falam: olha, eu estou com você. Às vezes nós nem entendemos por que a pessoa está passando por aquilo, e muitas vezes eu tento não entender, porque eu não sei, eu não sou Deus. Mas eu quero dizer: eu estou com você, e se você precisar, conte comigo. Não é porque você tem pouca fé, ou não é porque você deixou de ser fiel a Deus, que isso está vindo como um julgamento e um castigo de Deus sobre a sua vida. É que as pessoas às vezes não entendem que quanto mais nós amamos a Deus, mais nós obedecemos a Ele, e obedecemos com alegria, sem peso nenhum. Quando nós entendemos isso, nós somos fiéis ao Senhor, nós oramos, nós jejuamos, nós abrimos a nossa boca para abençoar e não julgar as pessoas. E que eu e você possamos ter essa escolha nessa noite. Possamos ser mais pessoas abençoadoras.
do que pessoas que murmuram e que amaldiçoam o próximo ou a si mesmo. Paulo fala, cri, por isso falei. E como nós cremos, a Bíblia fala que nós cremos com o nosso coração e com a boca nós confessamos. O que o meu coração, o que o seu coração está cheio nessa noite? Cheio das coisas de Deus, cheios da palavra que o Senhor tem para as nossas vidas? Ou nós estamos cheios daquilo que a internet tem jogado dentro da nossa casa, oferecido a nós? Porque os decretos são terríveis que nós estamos vendo. Decretos de mortes e não de vida. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E qual é a sua escolha nessa noite? Ficar com a morte que estão tentando nos colocar garganta abaixo, ou declarar a vida que o Senhor tem para nós? O Senhor também deseja, através da luta, da guerra, da batalha pela nossa fé, limpar tudo aquilo que nos torna impuros, para que nós possamos ser puros. E muitas vezes, para que o Senhor possa purificar as nossas vidas, Ele tem que passar as nossas vidas pelo fogo. Em Malaquias capítulo 3, do versículo 1 ao 3 diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. E assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Quando nós olhamos aqui a palavra e fala sobre purificação, isso significa refinar através do fogo, tornar puro através do calor. Quando nós passamos por situações difíceis, quando nós batalhamos nessa vida, quando nós temos a nossa fé testada, qual é o intuito de Deus para nós? Para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos aprovados, para que nós sejamos transformados. Então aqui diz que Jesus é como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros, ou o detergente dos lavandeiros. E Ele sabe como nos limpar. Ele sabe como bater nas nossas vidas sem nos machucar. Ele sabe cumprir o propósito dele para as nossas vidas. E o propósito do Senhor não é nos deixar caídos, jogados, mas é nos levantar para que possamos pregar a palavra dele. Porque continuando aqui em João 15, nós vemos que no texto que diz sobre a videira e os seus ramos, o agricultor, ele poda a vinha. Por que Deus poda a vinha? Para que ele usa a tesoura de podar? Para que os galhos mortos possam ser cortados e aquela pessoa ou aquela árvore possa extrair ali das suas seivas galhos que sejam vivos, para que possam dar mais frutos ainda. Então o Senhor deseja muitas vezes usar a poda para poder nos refinar, com um propósito sempre positivo e nunca negativo, para que a gente produza mais frutos, para que a gente cada vez mais possa ser mais usado pelo Senhor e não deixado de lado, mas que nós possamos realmente falar: Deus, eu quero que o Senhor me use, porque existem muitas pessoas, muitos crentes nesses dias, que estão só servindo como enfeite, não tem nem coragem de falar do amor de Deus ou do poder de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas falando: cadê aqueles pastores que oram por cura? Por que Deus não tem curado? Aí a pessoa é crente e fala: é melhor ficar quieto, não posso falar que eu sou crente, porque realmente, cadê o Deus que cura? Ele continua no mesmo lugar, ele continua fazendo as mesmas coisas, mas eu e você precisamos exercer a nossa fé, para que nós possamos ver o cuidado de Deus e as promessas de Deus e os milagres do Senhor na nossa geração. Se está faltando alguma coisa, eu tenho certeza que não está faltando da parte de Deus, mas está faltando em nós, que somos os seus filhos e que somos a sua igreja. Se tem alguém que tem que mudar alguma coisa, com certeza esse alguém não é Deus, mas somos nós que precisamos nos moldar e nos amoldar à forma que é Cristo e ao padrão da palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, tá bom? Continuando aqui, também o Senhor quer que batalhemos pela nossa fé, para que haja quebrantamento no meio da igreja. Em Timóteo,
capítulo 2, versículo 19 e 20, eu esqueci de colocar se é a primeira ou a segunda, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. A partir do momento que Deus forma um vaso, que é formado do barro, ele é passado por um processo até chegar à sua total formação. E nós sabemos que para que esse vaso ele seja usado como um vaso de honra, a mão de quem faz esse vaso tem que ser uma mão firme e uma mão muitas vezes dura. E passa depois pelo forno, passa pelo fogo, para que seja usado como um vaso de honra. Então, o padrão de Deus para nós é que nós possamos ser usados para o louvor da sua glória. O Senhor não está olhando aquele vaso só pelo lado de fora. Sabe aquele vaso bonito que não tem nenhum trincado, nenhuma manchinha? Não é isso que atrai o Senhor, porque Ele conhece o nosso ser e Ele conhece o nosso interior. O desejo de Deus é manifestar a beleza dele em nós, através do cuidado de Cristo sobre as nossas vidas, através das suas mãos nos moldando. E quando nós somos quebrantados, o Senhor pode nos levar a esse lugar de honra. O Senhor pode usar as nossas vidas para que mais pessoas possam conhecer do seu poder em nós e através de nós. E também Romanos 8:28 fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Embora não seja o Senhor quem envie todas as coisas que acontecem na nossa vida, porque muitas vezes nós temos o livre-arbítrio e nós escolhemos muitas coisas que acontecem conosco. Mas Ele usa cada um desses passar, desse cuidado dEle para as nossas vidas, para que nós possamos nos voltar para Ele. Porque aqui fala que o Senhor, Ele pega uma situação mesmo que seja ruim e pode fazer com que isso cumpra um propósito dEle sobre as nossas vidas. Então, olhe para a sua vida nessa noite. O que você tem passado? Quais são as lutas que você tem experimentado? Quais são as circunstâncias que têm tentado te afligir? Mas saiba que o Senhor tem força para mudar toda e qualquer situação. E Ele pode nos abençoar através das nossas lutas. Em 2 Coríntios 4, 16, 18, Paulo também fala um pouco conosco dizendo: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso, batalhando pela nossa fé, nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Não olhe somente a situação agora. Não olhe só o que você tem enfrentado nesse momento, mas coloque a sua visão naquilo que você está produzindo para a eternidade. O caráter tem um valor eterno. O caráter vai conosco para a eternidade. A essência de quem nós somos vai nos acompanhar. E se o Senhor tem tratado conosco, e nós precisamos batalhar pela nossa fé, que você tenha essa certeza: eu estou com os meus olhos naquilo que é eterno, e não somente naquilo que eu posso viver aqui. Porque os maiores tesouros que o Senhor tem para as nossas vidas são as coisas que estão na eternidade. E aqui, para encerrar, eu quero falar um exemplo de um homem que passou por muita luta e não desanimou, e que esse homem sirva de exemplo para mim e para você nessa noite, para que possamos perseverar em fé como ele perseverou. Eu tenho que ler alguns versículos, um pouquinho extenso o texto, para que a gente possa entender, para que eu possa finalizar sobre isso. Em Gênesis capítulo 26, nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 6, diz assim:
Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Então aqui Deus está falando com Isaque, a gente vê que ele decide realmente ter uma aliança com Deus. Ele decide ficar com o Senhor. Mas no versículo 12 ao versículo 25, nós vamos ver que começaram a acontecer algumas coisas na vida de Isaque. Diz assim o versículo 12: Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu-se e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Guarde esse nome, Ezeque. Então os seus servos cavaram outro poço, mas este também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna, outro nome, Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e seus servos cavaram outro poço. Versículo 32 ao 33. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso até hoje, o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Um homem que tinha um propósito, que decidiu batalhar pela sua fé. Um homem que ouviu a voz de Deus, e num tempo como esse, de crise, onde muitas pessoas ficam olhando e não têm coragem de fazer nada, ficam com medo, ficam parados. Um tempo de fome, onde ele formou lavoura, onde em um ano ele colheu ao correspondente a 100 anos, porque ele colheu a 100 por 1, e onde as pessoas se levantaram para perseguir a vida de Isaque. Eu falei para você guardar bem os nomes dos poços, que é Ezeque, Sitna, depois tem o poço aqui de Reobote e Berseba. Por que isso? Quando ele começou a desentulhar os poços, houve contenda. Quando nós estamos batalhando pela nossa fé, pessoas irão se levantar tentando contender conosco. Mas você não tem que contender com a pessoa, você tem que colocar os seus olhos no Senhor. Você que não tem que sair aí falando o que você acha, o que você pensa. Nós precisamos olhar o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa. E nós temos que testemunhar isso que está na sua palavra. No tempo que nós estamos lutando, muitas pessoas não querem plantar. Mas aqui nós vemos que Isaque plantou.
e ele teve uma colheita extraordinária. Então, no tempo da dificuldade, é tempo sim de fazermos colheitas. Depois, seguindo, fala que os seus servos abriram outro poço. E esse poço teve contenda de novo. E ele colocou o nome do poço de Sitna, ou o poço da inimizade. Depois ele conseguiu ter um tempo de paz. E ele colocou o nome do poço de Reobote. E ele falou, olha, agora o Senhor abriu espaço e nós iremos prosperar. Mas ele já era próspero. Ele já tinha muito, tanto que a prosperidade de Isaac incomodava os outros. Mas ele colocou o nome do poço de prosperidade. Porque ele semeou, porque ele obedeceu, porque ele trabalhou, ele alcançou a prosperidade. E depois, no final, ele fala mais um poço, que é Berseba, que quer dizer o poço da promessa, ou o poço da aliança. Um homem que viveu essa aliança com Deus, um homem que trabalhou, um homem que teve sabedoria, um homem que obedeceu, e no meio da crise, ele persistiu e foi paciente, porque Isaac era um homem pacífico. Porque por muitas vezes aqui, seus inimigos se levantaram e foram até ele e insultaram ele. E o que ele fez? Ele saía. Ele ia para outro lugar, porque ele não estava afim de briga, ele não estava afim de discussão tola, ele não estava afim de ficar ali batendo boca. E o que nós aprendemos com isso é que quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, nós temos que batalhar como Isaac batalhou. Nós temos que lutar como Isaac lutou, porque qual é o desejo de Deus? É sempre nos levar para o local da promessa, para o cumprimento da promessa. Assim como foi na vida de Isaac, assim será na nossa vida, se nós continuarmos batalhando pela nossa fé. Muitas pessoas querem entulhar os seus postos. Eu sei, se você parar para pensar nessa noite, você vai, às vezes, até me dar nome de pessoas que estão tentando entulhar os seus postos, tentando parar você. Mas Deus vai cuidar e vai te colocar no lugar que Ele tem. Não deixe que as pessoas coloquem entulho sobre os seus postos. Continue a cavar assim como Isaac continuou. Mesmo no meio da dificuldade, ele continuou. E eu poderia dar tantos exemplos aqui de homens e mulheres de Deus que passaram por tantas lutas, mas batalharam pela fé. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes a gente sabe que Saul queria matar Davi. Certo dia, ele tocando harpa, Saul vai, pega uma flecha e tenta acertar Davi. Sabe o que Davi fez? Ele se esquivou, ele saiu, ele se desviou daquela seta. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer, não entrar na batalha com coisas tolas, mas olhar como Deus deseja e fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que pegar esses exemplos de homens e mulheres da palavra, que tiveram a sua fé tratada por Deus e venceram, para que nós também possamos vencer nesse ano de 2021. E para encerrar, como eu comecei falando de Paulo, eu quero encerrar um texto falando sobre ele. E eu listei aqui 17 áreas que nós podemos ter vitória através da fé. Em Romanos 8, versículo 35 e 39, Paulo faz uma lista sobre as quais nós podemos ter a vitória e que nós já temos a vitória por causa do amor de Cristo. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? 1, a tribulação. 2, a angústia. 3, a perseguição. 4, a fome. 5, a nudez. 6, o perigo. 7, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Sepultados como ovelhas para o matadouro, reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que 8, nem a morte. 9, nem a vida. 10, nem os anjos. 11, nem os principados. 12, nem as potestades. 13, nem o presente. 14, nem o porvir. 15, nem a altura. 16, nem a profundidade. 17, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero encerrar nessa noite essa palavra, deixando essa lista que Paulo fez, para que quando você estiver batalhando pela sua fé,
você lembre-se dela e fala que nada, nada, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é uma pandemia que pode tirar do foco. Não é uma enfermidade que pode te roubar a paz que só Ele dá. Que eu e você possamos ter esse entendimento. Que o Senhor deseja fortalecer a nossa fé. E jamais o Senhor vai querer que nós fiquemos abatidos, destruídos, desanimados, angustiados ou perplexos. Porque o Senhor quer nos dar a vitória. E a vitória vem através da fé. Fé em quê? Fé em Deus, fé na palavra dEle, fé em Jesus, tá bom? Nesse momento, antes de nós orarmos encerrando, eu gostaria que você aí, que ainda não entregou o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta do mês de março, você possa fazer isso através de transferência bancária, ou através do nosso Pix, que está aí aparecendo na sua tela. E você faça isso com alegria. Assim como Isaac fez num tempo de crise, ele não deixou de ser fiel a Deus. Ele semeou, e essa semeadura, nós sabemos que ele fez algo como uma lavoura, mas também existe uma semeadura espiritual que nós precisamos fazer nesse tempo, que é honrando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas primícias, com as nossas ofertas. Então, se você ainda não fez isso, que você possa nesse momento fazer a sua transferência, que o Senhor possa estar te abençoando, tá bom? Domingo é o nosso domingo de Páscoa, então lembre-se que domingo é o dia da vida sobre a morte, o dia que a vida venceu a morte, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus, o dia que Ele venceu na cruz, por nós e para nós que somos os seus filhos, os seus servos, a sua igreja. Então que você possa se preparar para esse domingo, lembrando que os nossos cultos serão somente online, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Mas também nesse tempo, tanto das 10 da manhã até às 11h30, teremos aqui um pastor de plantão. E às 18h30, às 19h30 também teremos aqui um pastor de plantão. Então você pode vir aqui, trazer alimento, o seu dízimo, pedir oração ou atendimento, nós estaremos aqui nesse tempo. Amanhã, você também pode acompanhar o Café com os Apóstolos, às 9 horas da manhã. Eu estarei aqui das 8h30 às 11h30, à tarde o Levi estará aqui. Na sexta-feira nós não estaremos, porque será feriado, então nós iremos aproveitar também um descanso merecido, tá bom? Então na sexta não teremos expediente aqui na igreja. Mas você sabe que você pode contar com seus pastores, você tem o WhatsApp da igreja, qualquer coisa que você precise, você pode nos procurar, ok? Eu preciso falar, antes de encerrar também, sobre a irmã Marta Valéria, do Louvor. Ela estaria aqui hoje comigo, porque ela está de mudança para Rio Preto, mas na casa dela, a sobrinha testou positivo para o Covid, então ela está em isolamento. Ela falou, pastor, eu peço oração, e peço que a senhora também abençoe com cura a vida da minha sobrinha. Então ela estará indo de mudança para São José do Rio Preto, daqui a alguns dias, assim que passar o isolamento dela. E ela pede oração da igreja. Todos nós sabemos que a Marta, ela e sua família, é claro, passou por um momento muito difícil no começo do ano, perdeu o filho de uma forma muito triste, um acidente de avião. E isso mexe com a nossa vida, isso mexe também com a nossa fé muitas vezes. Nós precisamos saber que Deus tem propósito em tudo e que Ele não perdeu o controle, que é muito melhor estar na presença do Senhor do que nessa terra passando por tanta luta, sabia disso? Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, porque a gente não conhece como é o céu, mas é muito melhor do que estar aqui nessa terra, pode ter certeza disso. Então eu quero convidar você a estar orando nessa noite pela Marta, para que Deus possa estar trazendo conforto e direção a cada passo que ela for dar em São José do Rio Preto, também guardando a vida dela e de toda a família, de toda a enfermidade, assim como quero pedir também para que você possa orar pela irmã Neuza, que está internada com Covid-19, para que Deus faça um milagre sobre ela, e sobre todas aquelas pessoas que têm passado por dificuldades.
tanto como enfermidades, como também dificuldades financeiras, de alimento, de trabalho, para que o Senhor possa nos dar direção, para que o Senhor nos dê criatividade, para que Ele realmente possa trazer milagres sobre as nossas vidas. Então eu quero, nessa hora, te convidar a orar mais uma vez, abençoando o nosso culto, abençoando a nossa vida e abençoando essas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui, Pai, nessa noite. Muito obrigado, Deus, por que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos apresentar a vida da Marta, Deus, diante do Senhor, nesse tempo, Pai, que o Senhor tem preparado para ela em São José do Rio Preto. Que o Senhor venha guardar, Pai, a vida dela e livrar de todo o mal, assim também como o Senhor possa estar livrando toda a família do Covid-19. Livrando a vida dela e derramando sobre ela, Pai, proteção. Nós pedimos a Ti para que o Senhor possa conduzir, Pai, a Marta a viver no centro da Tua vontade. Queremos pedir também que o Senhor envie um anjo de cura, Pai, tocando em cada pessoa que está ali, internada, Senhor, na UTI do Hospital Senhora. Que o Senhor possa tocar, Pai, na vida da nossa irmã Neuza, trazendo cura sobre ela nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, sopra, Pai, do seu ar sobre os pulmões da nossa irmã. Traga, Senhor, paz, tranquilidade, Pai, segurança emocional para que ela saia desse tempo, Deus, para que ela possa ter toda a estrutura também emocional que ela precisa para vencer essa doença, porque muitas vezes, Deus, o pânico tenta tomar a mente das pessoas que estão com Covid e eles acabam se desesperando, Pai, e por isso não provam e nem confiam no Teu milagre. Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor possa tocar em cada pessoa que está no leito nesse momento, trazendo a Tua paz e a Tua cura, e que o Senhor possa guardar cada profissional, Deus, também que está trabalhando, Pai, naquele hospital, para que, em nome de Jesus, eles possam ter tempos de paz. Que o Senhor abençoe cada dízimo, cada primícia, cada oferta, e que o Senhor abençoe, Pai, com prosperidade o Teu povo. Que o Senhor abençoe e guarde a Tua igreja, que o Salmo 91, Pai, seja uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos habitar realmente, Pai, no Teu esconderijo, debaixo das Tuas asas, que o Senhor, Pai, possa nos livrar de toda a peste desse mundo, de todo o espírito da morte. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar nessa noite e declarar a Tua vitória sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? E eu quero só deixar aqui, não sei se você viu isso, mas ontem o Hospital Senhora, eles comemoraram a marca de 1.600 pessoas curadas do Covid-19, que ficaram internados e que tiveram a vitória. Então muitas vezes nós olhamos só na morte, mas Deus tem feito muito. E eu creio que Deus tem salvo muitas pessoas num leito também, porque a graça dele tem alcançado muita gente nesse tempo, tá bom? Que eu e você sejamos um profeta de Deus, o profeta que prega a vida e que vive vida e os milagres que o Senhor tem. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus e até mais. Tchau, tchau.